Olá, eu sou Gabriel Costa, mineiro, um dos fundadores da Growth Leaders Academy, e hoje nosso papo vai ser sobre um tema super legal, que são impostos. Nem tão legal assim, né? Mas, apesar de ser tão legal, é super importante, especialmente para quem ou empreende, ou é autônomo, ou pensa em empreender. É um negócio super importante porque pode afetar diretamente o crescimento da sua empresa. Normalmente a gente fica só preocupado, né? Canais de aquisição, ticket, venda, cliente. Mas no fim do dia, a gente tem um sócio aí em todas as empresas, né, o governo, que acaba influenciando muito os resultados da nossa empresa. E aí, para isso, eu trouxe novamente aqui o meu amigo Cris, da Cirrus. A Cirrus é uma das um dos maiores escritórios de contabilidade focado em empresa de tecnologia, startups. E eu trouxe ele para a gente explicar o básico mesmo. Ninguém vai sair daqui um especialista nesse assunto, mas eu acho que é importante para a gente começar a entender se tem algum problema, mapear alguma coisa, enfim. Beleza? Então, Cris, super bem-vindo, super obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado. Eu falei, agora eu tenho uma missão aí quase impossível, né? Você falou que é um tema, o cara já falou que não é um tema fácil, então eu tenho que descomplicá-lo da melhor forma aqui. E esse vai ser o objetivo, né? Falar de imposto realmente é algo burocrático, mas é importante entender alguns conceitos, fundamentos, para que você fique tranquilo e não tenha nenhuma surpresa aí. Boa. Então vamos lá. Cara, antes de tudo, o que influencia nos impostos que a gente tem que pagar? Cara, eu acho que o primeiro ponto que eu gosto de explicar para a galera, assim, primeiro é entender muito bem o modelo de negócio. E aí quando você fala de modelo de negócio, tem um princípio muito simples, que é entre o que você fala que faz, o que você escreve nos seus contratos, nos termos de uso que você faz, e como você emite uma nota fiscal sobre aquilo que você faz, né? Por incrível que pareça, parece algo bobo, mas quase em 100% das auditorias essas três coisas não estão alinhadas. Então, às vezes o cara fala, putz, a minha startup é um marketplace, aí dentro ele abriu uma empresa, abriu um CNPJ com uma atividade de tecnologia, e ele emite uma nota fiscal como um processador de dados, né? E aí, cara, nada se conversa. Então, a primeira influência para quem empreende e quer entender sobre impostos garanta que o seu modelo de negócio está representado em todos os pontos ali que você possa se comunicar, né? E quando eu falo se comunicar, é com o cliente, com o mercado, com investidores e aí com o nosso sócio, que é com o fisco. Então, e aí você não pode dar nenhum vacilo nesse sentido. Então, entender muito bem isso facilita todos o desdobramento que a gente vai falar sobre impostos. Acho que esse é o ponto 1. Legal. E eu gosto sempre de falar, né, em aula, palestra, mentoria, para os meus alunos, para os meus amigos, enfim, e uma filosofia pessoal minha mesmo, de que eu não só gosto, como eu acho muito mais importante entender muito bem os fundamentos antes de ficar tentando entender os pulinhos do gato. Porque o fundamento ele muda pouco, agora os detalhes eles variam bastante, né? E o que são os fundamentos, então, que a gente, né, um pouco mais ignorante aí no assunto, precisa saber para começar a entender melhor esse mundo, conseguir olhar para as coisas, avaliar as coisas, ler as coisas, entender o mínimo. Legal. Eu acho que o primeiro ponto ali, quando você... a pergunta é boa, sim. Boa pergunta. Acho que a primeira coisa é o que a gente falou sobre comunicação. Eu entendo que esse é um fundamento 1, né? Garantir que a comunicação e o processo, de modo geral, está organizado. Aí, cara, beleza. E uma vez isso estando organizado, né, o que vai determinar que você vai pagar imposto, né? O que você precisa entender? Primeiro é o tipo de empresa. E aí você pode, quando eu falo tipo de empresa, tipo societário, como que você está organizando o seu CNPJ. Pode ser sozinho, pode ser com sócio, pode ser com investidor, pode ser com uma outra empresa sendo sócia. Isso daqui influencia bastante, né? Porque eu não sei exatamente o número, mas a gente tem algumas formas de você abrir uma empresa. A mais comum é uma sociedade limitada, é um empresário individual e uma sociedade anônima. É o mais comum, né? Hoje tem uma questão no Brasil que você abre uma empresa sozinho, mas ela é uma sociedade, né? Só que a gente tem essas coisas, mas isso é o primeiro ponto. Então, cara, que tipo de empresa que eu tenho? Essa é a primeira razão. Depois que você determina ali o fundamento 1, o tipo de empresa que tem, aí você vai para o segundo ponto que você responde qual o seu tamanho, e aí é porte. E aí sai da onde a galera sempre pergunta, sou uma ME, sou uma MPP, sou uma empresa grande, média empresa, o que é isso? Basicamente, quanto você fatura, quais são os seus dígitos de faturamento anual. Por que isso é importante? Quanto menor for o seu negócio, mais incentivo você tem. E isso é uma regra, porque
Constituição Federal, né, que é da onde saem todas as leis de uma forma muito simplista, ela fala que MEI e EPP tem que ter tratamento fiscal diferenciado. O que é EPP? EPP é empresa de pequeno porte. Boa. Tá. Então, quando você fala de uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, ela tem que ter tratamento diferenciado, primeira coisa. E é da onde saiu o Simples Nacional, né, que é um regime que incentiva empresas a terem uma carga de imposto menor. Então, menor e mais única, né? Isso. Simples, né? Em vez de você ficar pagando um monte de tributo, um monte de guia, você vai pagar uma guia só. De uma forma simplista é isso. Uma outra base então, cara, vou abrir ali com um brother meu, então tem uma sociedade, a gente vai faturar ali 500 mil por ano, já se sabe mais ou menos o porte. E uma outra questão é aonde, né? Qual a localidade, né? E por que isso é tão importante? Dependendo de onde você está, o tamanho do seu negócio e a forma que você está estruturado, você pode ter incentivos. Você pode pagar imposto em duplicidade, pode ser uma via contrária. Então, isso a gente vai falar um pouquinho ali nos riscos e impactos, mas esse princípio de com quem, qual o seu tamanho e onde vai determinar basicamente carga tributária, tá? E de uma forma bem rápida, né? Quando você fala de imposto, hoje você tem 3 caras que querem dar uma mordida ali do ponto de vista de imposto. É o município, e é o estado e a União, né? Então, traduzindo isso, prefeituras cobram imposto sobre serviço, estados cobram imposto sobre produto e a União todo o resto. E aí a gente tem na pessoa física imposto de renda, tem o caso da pessoa física, também tem pessoa jurídica e vai. Então, localidade, ele vai direcionar a gente nesse sentido. Então, não entender isso, cara, traz aí alguns tropeços na jornada como empreendedor. Então, essa é a base. Então, de uma forma muito simplista, o que você faz, de uma forma muito estruturada, modelos de negócio, e naturalmente, falando de startup, você tem negócios ainda não regulados, né? Então, o que eu quero dizer não regulados? Cara, as inovações elas são mais rápidas do que a legislação entra aqui em vigor, né? Então, imagine o Uber. Os caras deixou o pau quebrar até que resolveram, vamos entender como regular isso. Então, isso acontece com tudo, com criptomoeda, fintechs, dropshipping e aí vai, né? Então, são modelos que assim funcionam. Com quem você abre o seu negócio, então, tipo societário, tipo de empresa, o que quer que seja, qual o porte dela e aonde você escolhe. Tudo isso aí vai determinar os seus fundamentos de tributação. Legal. E na prática, né? Por que é importante? Assim? Que são os principais problemas que eu posso vir a ter? Tá. Cara, por Brasil, né, a gente fala de muito imposto, né? Então, o que é muito imposto? Carga tributária alta e você tem complexidade. Quando você une essas duas coisas, né? Volume e complexidade, naturalmente é fácil você cometer algum equívoco ou algum erro, tá? Então vou trazer alguns exemplos aí em cima do que a gente falou. Então, primeiro em relação ao alinhamento, né? Muita gente acredita que ter guias de impostos pagas é o suficiente porque você está ok do ponto de vista de fisco. E a gente falou em uma outra conversa, quem não viu assiste lá, né? Falando sobre finanças e contabilidade, que um dos objetivos das startups de modo geral, assim, não o principal, mas é captar investimento, né? E quando o cara capta investimento, ele não está interessado apenas em saber se você está pagando imposto, porque você pode estar pagando imposto errado, né? E essa é uma das coisas que acontece bastante. Então, por exemplo, uma empresa de software, como que se desdobra isso? Então, você tem um código nacional, que é um código de atividade, que é o CNAE, que se você tem empresa, no cartão do CNPJ aparece isso. E aí você desdobra isso num código municipal. Então não é uma coisa só. Então você tem um código federal e você tem uma regra ali municipal. E o que eu vejo muito acontecer? Uma empresa de SaaS, ela licencia tecnologia, né? E por licenciar tecnologia, ele tem uma regra de imposto. Por exemplo, é incentivado. Os caras podem pagar 2%. Em São Paulo, se não me engano, é 2,9% de imposto. Só que se ele entende errado e ele fala, putz, eu sou uma empresa de consultoria de tecnologia e não uma licenciamento de software. Aí, em vez de pagar 2%, ele pode pagar 5%, né? Assim, de um imposto que é o ISS. Primeira cagada aí, né? Então, você já largou na mesa 3% de imposto sobre cada nota fiscal que você emite. Só por uma definição... Por uma definição de atividade. Ou o que você falou, eu sou uma fintech. Beleza, qual que é a atividade de uma fintech? Tem muita empresa de tecnologia que a gente usa, por exemplo, soluções financeiras embarcadas, né, de modo geral. O business do cara era tecnologia, ele falou, vou ofertar crédito. São atividades diferentes. E o que eu vejo acontecer bastante, o cara continua usando a mesma atividade. E aí a tributação, de novo, ou seja, o imposto está pago, guia está recolhida e teoricamente o cara não deve. Mas quando você vai para um processo de diligência,
ele pagou errado. E aí surge um problema e, enfim, se desenrola. Outra questão que eu falei de localidade, né? Vou falar de ISS São Paulo, né? Para quem, ou capitais, de uma geral, Campinas tem isso, Rio de Janeiro tem isso. De uma forma muito simples, você paga imposto onde a sua empresa está. Só que imagine que você é de Osasco e vai prestar serviço para São Paulo. Tem uma regra aqui, assim como tem nessas outras prefeituras, que você precisa fazer um cadastro para falar, olha, eu sou um prestador de serviço, só que eu sou de outra cidade, beleza? Se você não fizer isso e você emite uma nota fiscal para algum cliente seu que está aqui na cidade, esse cara tem que descontar ISS. O que é o ISS? Imposto sobre Serviço. Então você paga para a sua prefeitura, que é Osasco, que é onde você está, e aí quando você vem para São Paulo... Na cidade está prestando serviço. Então, imagine que é 5, o que era 5% vai virar 10%. Saca? Tipo, mesma coisa. Mas tem como eu me proteger e não pagar? Tem. É fazer um cadastro pelo site, saca? Sim. E aí, às vezes, tipo, empresa de tecnologia, ou mesmo quem é PJ e presta serviço de growth, marketing, o que quer que seja, cara, já faz isso, porque às vezes uma nota de, 10 mil reais, você vai pagar 500 reais de imposto, sabe? À toa. Por causa de um cadastro. E na prática isso vai acontecer sempre quando você não tiver o cadastro, né? Exatamente. Eu descobri isso na vida real, pagando imposto desnecessário, mas já está resolvido. Acho que outro problema em relação à localidade vai ter muito a ver com e-commerce, né? Exato. O e-commerce... Que é uma bucha enorme, né? Eu falo, serviço já dá um pouquinho de trabalho. Agora, quando você vai para produto, qualquer natureza, ele dá ainda mais. Porque... Quando eu falei de novo, o ISS ele é prefeitura, então todas as prefeituras têm uma regra, vamos falar assim, nacional, então todo mundo segue alguns princípios, mas cada prefeitura pode definir o que vai fazer ali, competências e tal. Mas pensa isso de estados, né? Então o ICMS que é de produto, ele é cobrado de uma forma, cada estado tem o seu próprio regulamento, suas regras sobre produto. Cara, quando pensa no e-commerce, né, você não escolhe para onde você vende, né? Você vende para São Paulo, você vende para onde o seu consumidor for estar, né? E surgiu algumas questões aí de e-commerce que você tem que dividir o imposto que você paga. Então, esquece aqui que você é uma empresa beneficiada lá do Simples Nacional. Se você vende para um cara do Rio de Janeiro, parte do imposto você tem que recolher para São Paulo, parte do imposto você recolhe para o Rio. Aí você fala, beleza, então você está falando que eu divido a guia, você divide a guia. Só que além de pagar imposto, a gente tem que fazer declarações. Então, uma declaração para o estado de São Paulo que é 2, você vai fazer mais 2 que é para o Rio de Janeiro. Quando você faz isso, e um e-commerce, de novo, você não controla a região, se for você vender para 20 estados, eu estou falando que você vai ter 20 cálculos de impostos de ICMS, que é o Imposto sobre Produto, com cadastros separados para cada um dos estados e as declarações que você envia. Então, duplica esse 20 por 3, tá? É o volume de trabalho que você acaba tendo. E aí, de novo, né, estados eles brigam muito. Então, é a mercadoria que para em barreira fiscal, e aí você tem que pagar imposto. Então, de modo geral, assim, empreendedores que vão trabalhar com produto, entenda muito bem essa estrutura, porque, cara, é caro. E assim, além de ser complexo, é caro. Quando você fala de um imposto básico ali de ICMS é 18% a 20%. É muita grana. Então, se você planejar isso de forma errada, isso impacta de modo geral a margem. E aí vai um outro gancho, né? A maioria dos empreendedores não entende quanto efetivamente paga de imposto. E aí precifica errado. E aí é um princípio de pricing, né? Às vezes o cara pensa que ele tem determinada margem, só que aí ele não entende quanto efetivamente paga. E aí isso impacta o negócio aí de forma muito agressiva, né? E decisões muito erradas, né? Às vezes está priorizando um certo produto que você acha que ele tem uma margem maior, mas na prática não, e aí você compra mais, vende mais, promove mais, mas não necessariamente é um negócio que traz mais retorno, né? Exatamente. Cara, legal. Eu acho, de novo, né? Eu acho o assunto super importante, mas a gente não vai, né, tem uma graduação inteira para entender esse negócio. Mas eu queria, Cris, deixa uma dica final para as pessoas aqui, para a gente garantir que elas estão, pelo menos, começando a pegar o caminho certo aí. Legal. Cara, o que dica principal seja muito amigo do seu contador e do seu advogado, né? Todo planejamento, quando você fala de imposto, ele precisa ser feito com essas 3 pessoas na mesa, né? Então, a empresa tem que ter um interesse do ponto de vista prático, né, de como que essas coisas funcionam, e naturalmente é um tema burocrático, você não tem que se preocupar com isso, e está certíssimo de achar que é burocrático e chato, e é mesmo, né?
Mas aí traga na mesa ali o contador, o advogado, porque essas peças eles vão entender alguns caminhos, né? E quando eu falo de entender caminhos, eu não estou falando nada que é ilegal, que não pode ser feito. Sim. É interpretação, de novo. Pensa aí, eu debati sobre criptomoeda em 2011, né? Cara, o que tinha sobre cripto em 2011? Nada. Então você tinha a possibilidade de planejar e estruturar isso. Então, só que eu nunca fiz isso sozinho. Sempre é com o empreendedor, com o advogado, para que você se proteja. Então a primeira coisa busque base, busque o conhecimento mínimo ali necessário, né? Depois eu vou trazer para a galera, aqui na descrição do vídeo, alguns materiais, algumas referências que é o que geralmente os empreendedores acessam. Então, entender o que são regimes tributários, né, para você saber quais são os impactos e os reflexos de impostos. Entender uma linguagem de imposto, né? Igual você me perguntou, cara, o que é IPP? Né? Uhum. E eu gosto sempre de falar para os empreendedores assim, nada é óbvio. Então, cara, se não entendeu, pergunte, né? Porque senão você está dando um ok e não sabe exatamente o que é. Trazer um pouco um glossário, né, de dúvidas, o que são esses termos, etc. Mas, de fato, não se torne especialista, mas não seja leigo o suficiente para ser enganado ou tomar decisões equivocadas. Eu sempre brinco que a conta quem paga é o empreendedor. Então, como empreendedor, tem a base ali necessária de dados e informações para a tomada de decisão. Tudo que é muito simples, é muito bom, é importante analisar com cautela, né, para que você também não tenha nenhuma surpresa. O sistema em si é complexo, não Exato. Tem como você simplificar demais. Exato. E se preocupe com isso, tá? Então, só para dar um exemplo muito simples, um amigo empreendedor, ele pagava comissão para a equipe dele por fora, né? O que quer dizer por fora? Ele não sabia que comissão precisava entrar no holerite do cara. E é um erro simples, né? Porque ele nunca perguntou. E ele vendeu a empresa há 2 anos, né? Quando ele foi fazer a venda da empresa, na diligência, os caras olharam para ele e falaram assim, você pagava comissão por fora e você era uma empresa do Simples Nacional. E aí tem uma regrinha na legislação do Simples, que se você paga comissão por fora, você não poderia estar nesse benefício. E aí, quando a auditoria viu isso, aí ele calculou uma contingência ali acima de 7 milhões de reais do valuation do cara, porque ele se descuidou em um controle. Então, quando eu falo de não ser enganado, não tô partindo que as pessoas, quem trabalha com a intenção de enganar. Exato. Mas assim, entenda, né, e quando eu falo entenda, tenha na mão os números de como aquilo ali te impacta, tá? Então, acho que essa é uma dica que eu deixo pra galera. Ótimo. A gente conversou aqui, acho que vale a pena pegar as recomendações dos materiais, colocar aqui na descrição. De modo geral, um tema difícil, mas eu acho que a Cirrus e o Cris fazem um trabalho legal de tentar, mastigar ao máximo. Ainda é complicado mesmo, ainda é muito termo, ainda é muito nome, ainda precisa de um glossário ali para fazer um negócio junto. Mas eu acho que com isso a gente já consegue dar um primeiro passo, começar a questionar mais as coisas, né? Talvez você nem entenda, mas você já começa a questionar o porquê que o seu advogado está te sugerindo alguma coisa, por que o contador... E é menos sobre desconfiar dele, mas muito mais questionar para todo mundo estar com a mesma linha de raciocínio. Exato. Acho que o seu matou é perfeito. Assim, se você não entender, faça as perguntas certas, né? Os porquês. Porque aí você vai ficando claro para você a tomada de decisão. Perfeito. Cris, de novo, super obrigado pelo seu Valeu, tempo. imagina. Pessoal, então, essa é a nossa dica, um tema pouco comum, ninguém costuma falar disso, né, no nosso mundo de marketing growth, mas para quem empreende, presta serviço, tudo isso faz muito sentido. Então, meu pedido aqui, vocês mandarem o vídeo, compartilharem com outras pessoas que vocês acham que podem se beneficiar, curte o vídeo aí, se inscreve no canal e qualquer feedback ou inclusive perguntas ali, acho que pode mandar nos comentários, é legal o pessoal da Cirrus entrando de vez em quando, tirando uma dúvida, sugerindo alguns conteúdos para ajudar a gente nessa jornada que não é fácil, mas ela é super importante. Beleza? Valeu, Cris. Valeu, pessoal. Obrigado.